Há fendas que começam nos lugares que acreditamos serem os mais sólidos. Chamo-me Duarte, tenho 38 anos e sou arquiteto de software. Se a vida fosse um edifício, eu acreditei arrogantemente que possuía uma obra arquitetônica imaculada, uma obra-prima de equilíbrio e felicidade. As fundações eram 7 anos de um casamento que eu julgava inabalável, construído sobre o amor por Inês, a mulher que eu considerava o presente mais precioso que a vida me tinha dado. As paredes eram uma carreira sólida, o espaçoso apartamento duplex de cobertura com vista para o Rio Tejo em Lisboa, que tínhamos mobilado juntos, e no topo desse edifício estava o nosso pequeno anjo, a Catarina, a nossa filha de 5 anos, com um sorriso límpido como o sol da manhã. Acreditei nessa solidez. Acreditei absolutamente. Acreditei cegamente. Não sabia que, logo abaixo da camada de tinta brilhante da felicidade, o caruncho da mentira estava silenciosamente a esvaziar cada viga, esperando o dia para fazer tudo desabar. E esse dia chegou, não com um terremoto devastador, mas apenas por um acaso, um ato involuntário. Numa tarde em que a minha mulher estava em viagem de negócios, tudo começou numa segunda-feira de manhã. Uma manhã normal como tantas outras. A Inês tinha uma importante viagem de negócios a Milão durante 5 dias. Ela era diretora de marca de uma empresa de moda de luxo, e viagens assim não eram raras. Eu estava habituado a isso. Naquela manhã, ela acordou muito cedo, passou a ferro a minha camisa pessoalmente, preparou o pequeno almoço e um café quente. Beijou-me a testa e depois foi ao quarto beijar a face da Catarina, que dormia profundamente, sussurrando: "O papá toma conta de ti, meu amor. A mamã vai e volta num instante." Levei a mala dela até a porta, dando-lhe 1000 recomendações, desde a alimentação até aos cuidados com a saúde. Ao ver as costas dela desaparecerem atrás da porta do elevador, um sentimento de calor invadiu-me o coração. Eu tinha uma mulher bonita, talentosa e atenciosa. O que mais poderia pedir da vida? Os primeiros 2 dias passaram em paz. À noite, depois de ir buscar a minha filha ao jardim de infância, nós os dois conversávamos alegremente ao jantar e depois líamos histórias de embalar juntos. Antes de dormir, eu recebia sempre mensagens carinhosas da Inês. "Tu e a menina jantaram bem? Como correu o trabalho hoje? Tenho tantas saudades vossas." Eram palavras simples, mas suficientes para me fazer sentir feliz, suficientes para dissipar todo o cansaço após um longo dia de trabalho. Eu contava os dias, ansiando pelo seu regresso para que a casa ficasse novamente cheia de alegria. Mas o destino tem reviravoltas que ninguém pode prever. Na tarde do 3º dia, quando me preparava para sair da empresa e ir buscar a minha filha, Lisboa foi subitamente atingida por uma daquelas chuvadas atlânticas torrenciais. A chuva repentina apanhou-me desprevenido e a única camisa decente que eu tinha trazido para uma reunião importante na manhã seguinte ficou encharcada. Ao chegar a casa, procurei apressadamente outra camisa no meu armário. Mas, infelizmente, todas as camisas brancas que eu costumava usar nas reuniões tinham sido levadas pela Inês para a lavandaria antes da sua viagem. Remexi durante algum tempo e de repente lembrei-me que no armário da Inês havia uma gaveta onde ela costumava guardar algumas das minhas coisas soltas, como gravatas, meias ou, ocasionalmente, uma t-shirt velha. Pensei que talvez houvesse lá uma camisa branca que eu tivesse esquecido. Entrei no quarto, que ainda mantinha o leve aroma do perfume familiar dela, um cheiro suave de jasmim que eu adorava. Abri as portas do roupeiro de carvalho e um cheiro diferente emergiu, o cheiro dos saquinhos de alfazema que ela costumava colocar no armário. Como sempre, o guarda-roupa da Inês estava organizado de forma incrivelmente arrumada. Os vestidos estavam pendurados por cor, as blusas dobradas por tipo. Sorri. A minha mulher era sempre tão meticulosa. Procurei a gaveta familiar e puxei-a. Lá dentro estavam as gravatas enroladas ordenadamente e as meias dobradas em pares, mas nenhuma camisa. Suspirei. Talvez tivesse de correr para comprar uma camisa nova. Quando estava prestes a fechar a gaveta, algo invulgar prendeu o meu olhar. No canto mais fundo da gaveta, por baixo do forro de tecido, havia uma saliência de madeira com uma cor ligeiramente diferente. Não era um arranhão. Parecia o contorno de um compartimento secreto, uma gaveta oculta. Uma curiosidade infantil despertou em mim. Nunca soube que o armário da minha mulher tinha um design tão sofisticado. Pressionei levemente a saliência de madeira com a ponta do dedo. Ouviu-se um clique muito suave
e uma pequena caixa de madeira, que cabia na palma da mão, deslizou lentamente para fora. O meu coração bateu um pouco mais rápido, sentindo que tinha acabado de descobrir um pequeno segredo da minha mulher. Talvez ali estivessem lembranças, cartas de amor antigas nossas que ela guardava. Sorri e peguei na caixa. Era bastante pesada para o seu tamanho. Não havia fechadura na tampa, apenas um fecho simples. Abria suavemente. E então, todo o meu mundo, toda a confiança, toda a felicidade que construí ao longo de quase 10 anos, tudo desabou. Naquele preciso momento, todo o meu corpo congelou. A respiração ficou presa no meu peito. O sangue no meu corpo parecia ter parado de fluir. O meu rosto ficou pálido. Os meus ouvidos zumbiam e já não ouvia o som da chuva a fustigar lá fora. Tudo à minha volta ficou desfocado. Apenas as coisas que estavam naquela caixa de madeira permaneciam nítidas, claras e cruéis a um ponto inacreditável. Dentro daquela caixa não havia cartas de amor, nem lembranças. Era um outro mundo, uma outra vida da mulher que eu pensava conhecer profundamente. E as coisas lá dentro eram mais assustadoras do que uma faca espetada no coração. Era um veneno que se infiltrava lentamente em cada célula, fazendo a minha alma morrer aos poucos de horror e dor extrema. O tempo pareceu parar naquele momento. Não sei quanto tempo fiquei ali parado em frente ao armário aberto, 1 minuto, 10 minutos ou um século inteiro. Todo o meu corpo parecia congelado por uma corrente de ar frio e invisível, desde a ponta dos pés até a raiz dos cabelos. Já não sentia nada. Não ouvia a chuva, não cheirava a alfazema. Todos os meus sentidos estavam paralisados. Apenas os meus olhos estavam colados aos objetos imóveis na caixa de madeira, provas silenciosas de uma traição que eu nunca poderia ter imaginado. A primeira coisa que me saltou à vista, deitada sobre o forro de veludo vermelho, foi um telemóvel. Mas não era o iPhone moderno que a Inês usava. Era um telemóvel barato, um daqueles tijolos antigos, um telemóvel usado para contactos secretos, para esconder relações duvidosas. Ao lado do telemóvel estava um maço de notas de 50 euros, atadas cuidadosamente com um elástico. Calculei mentalmente que deviam ser alguns milhares de euros. Por que é que a minha mulher, alguém com um rendimento estável, precisaria de esconder uma quantia tão grande de dinheiro vivo numa caixa secreta? De onde vinha este dinheiro e para que servia? Mas isso ainda não era o mais aterrador. Dobrado em 4, num canto da caixa estava um papel. Um papel de um laboratório de análises clínicas privado cujo nome eu nunca tinha ouvido. As minhas mãos tremiam, como se não fossem minhas, enquanto pegava no papel e o abria. As linhas impressas nele foram como milhares de agulhas a espetarem-se no meu cérebro ao mesmo tempo, deixando-me tonto. Era o resultado de uma ecografia obstétrica. Nome da paciente: Inês Maria Santos. Data do exame: há 1 mês. E a conclusão final escrita pelo médico com uma caneta azul fez-me quase cair para o lado. Gravidez de aproximadamente 6 semanas. Batimento cardíaco fetal presente, desenvolvimento normal. 6 semanas. O meu coração pareceu ser esmagado por uma mão invisível. Tentei calcular 1 mês para trás. Onde estava eu nessa altura? Eu estava numa viagem de negócios à Alemanha, uma viagem que durou quase 3 semanas. Nós não nos tínhamos visto, não tínhamos estado juntos. Então, esta gravidez, este feto de 6 semanas, de quem era? Uma pergunta ecoou na minha cabeça. Uma pergunta sem resposta, mas com o poder destrutivo de uma bomba atômica. Todo o meu corpo cambaleou e tive de me agarrar ao armário para me manter de pé. Uma sensação de náusea subiu-me à garganta. A minha respiração tornou-se ofegante e difícil. Senti que estava prestes a sufocar no meu próprio quarto, no espaço onde ainda pairava o perfume da mulher que cruelmente me tinha traído. Não, não podia ser. Tinha de haver um engano. Talvez fosse o resultado de outra pessoa, de uma amiga que a Inês estivesse a ajudar. Ela era bondosa, preocupava-se com as pessoas. Talvez estivesse a ajudar uma amiga que tivesse cometido um erro e não quisesse que a família soubesse. Tentei agarrar-me às esperanças mais tênues, às desculpas mais ridículas para me enganar a mim próprio. Mas a razão fria de um arquiteto de software gritava dentro de mim que tudo era demasiado coincidente de uma forma assustadora. O telemóvel secreto, a grande quantia em dinheiro e o resultado da ecografia escondidos no mesmo lugar. Não podiam ser peças aleatórias, eram partes de uma história. Uma história horrível de traição e engano. Deixei-me cair no chão,
A caixa de madeira caiu ao meu lado, e as notas de 50 euros espalharam-se pelo tapete branco, parecendo manchas de sangue. Olhei fixamente para o papel da ecografia, para a imagem a preto e branco desfocada de um pequeno ser a ganhar forma. Não sabia o que sentir. Dor, raiva ou uma repulsa extrema. Se esta criança não era minha, então de quem era? Quem era o homem que conseguiu fazer com que a minha mulher, uma mulher que eu considerava virtuosa e honesta, cometesse um ato tão terrível? O choque inicial passou gradualmente, dando lugar a uma fúria louca. Tive vontade de partir tudo, de gritar, de voar imediatamente para Milão, arrastá-la de volta e atirar-lhe estas coisas à cara. Mas depois surgiu a imagem da Catarina, a minha filhinha. O que seria dela se soubesse destas coisas? Como a sua infância inocente seria manchada pelos pecados dos adultos? Eu não podia agir cegamente. Tinha de a proteger. Esse pensamento foi como um balde de água fria na minha raiva ardente. Acalmei-me lentamente. A fúria foi comprimida no fundo do meu coração, transformando-se num bloco de gelo. Eu sabia que a partir daquele momento, já não era o Duarte, o marido que amava profundamente a sua mulher. Tinha de me tornar outra pessoa. Um homem frio, calculista e implacável, se necessário. Não podia deixar que ela e o outro ficassem impunes, mas não ia fazer cenas de ciúmes, não ia fazer um escândalo. Essa vingança era demasiado simples, demasiado vulgar. Eu ia fazer as coisas à minha maneira. Ia recolher mais provas silenciosamente. Ia virar o mundo secreto dela do avesso. Ia descobrir quem era o homem. E quando tivesse tudo nas minhas mãos, ia montar uma armadilha perfeita, uma armadilha da qual, quando caíssem, nunca mais poderiam escapar. Eles tinham feito de mim um palhaço. Então eu tornar-me-ia o realizador da própria tragédia das suas vidas. Arrumei tudo cuidadosamente. Coloquei o telemóvel, o dinheiro e a ecografia de volta na caixa, e coloquei a caixa na sua posição original no compartimento secreto. Tinha de agir como se nada tivesse acontecido. Tinha de continuar a desempenhar o papel de um marido que ansiava pelo regresso da mulher. Fui para a sala, servi um copo de água fria e bebi-o de um trago. O frio da água espalhou-se pelo meu corpo, ajudando-me a manter a lucidez. Olhei pela janela. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinzento e sombrio, tal como o futuro deste casamento. Tirei o meu telemóvel, abri a aplicação de gravação e comecei a falar com uma voz monótona e sem emoção. Hoje é dia tal. Eu, Duarte, descobri que a minha mulher, Inês, pode estar a trair-me e estar grávida de outro. Preciso de registrar todos os detalhes, todas as emoções, cada passo. Isto não é apenas um diário, é o dossiê de um caso. O caso do colapso de uma confiança. E eu serei o investigador, o procurador e o juiz no meu próprio julgamento que se aproxima. O jogo acabou de começar. Os últimos 2 dias da viagem de negócios da Inês tornaram-se 2 séculos para mim. Vivi num estado de dissociação assustador. Durante o dia, continuava a ser o pai exemplar, levava a filha à escola, brincava com ela, cozinhava as suas refeições favoritas. Tentava criar o ambiente mais normal possível, tentando não deixar que a dor e o ódio no meu coração afetassem a menina. Mas quando a noite chegava e a Catarina dormia profundamente, outra pessoa dentro de mim emergia. Um insone, um detetive relutante imerso em provas e hipóteses frias. Já não ousava dormir no nosso quarto. Usei a desculpa de ter medo de acordar a Catarina e mudei-me para o sofá da sala. Precisava de um espaço meu, um lugar onde pudesse remoer a minha dor livremente sem ter de a esconder. Todas as noites tirava a caixa de madeira e olhava fixamente para as provas lá dentro. Elas pareciam monstros a olhar para mim com escárnio e crueldade. Tentei ligar o telemóvel antigo. Não tinha palavra passe. A lista telefônica estava vazia e o histórico de chamadas e mensagens tinha sido apagado. A Inês tinha sido muito cuidadosa. Ou melhor, quem estava por trás dela tinha sido muito cuidadoso. Ele tinha a instruído sobre como apagar todos os rastros. Isso fez-me acreditar ainda mais que o terceiro elemento não era um idiota. Era uma raposa velha, alguém experiente nestes assuntos clandestinos. Não encontrando nada no telemóvel, mudei para outra coisa. Algo em que eu tinha vantagem. A tecnologia. Eu era arquiteto de software. Rastrear e analisar dados era a minha profissão. Comecei pelo mais simples. As contas das redes sociais da Inês. Eu sabia as palavras passe dela,
Mas foi a primeira vez em 7 anos de vida em comum que fiz a coisa desprezível de invadir a privacidade da minha mulher. Mas o sentimento de culpa foi rapidamente abafado pela indignação. Ela não me tinha dado outra escolha. Entrei no Facebook, Instagram e LinkedIn dela. Tudo parecia muito limpo. A lista de amigos não tinha ninguém suspeito. As conversas eram apenas conversa fiada com amigos, assuntos de trabalho, coisas sobre a criança. Não havia uma única mensagem romântica, nenhum nome estranho. Ela tinha se disfarçado demasiado perfeitamente. Quase desisti quando um pensamento me ocorreu. Há relações que não precisam de amizade nas redes sociais, só precisam de se seguir. Fui à lista de pessoas que a Inês seguia e comecei a verificar. Havia centenas de nomes, mas um nome fez-me parar. Gonçalo Lobo. Este nome não estava na lista de amigos, mas em quase todas as publicações da Inês, desde as fotos da Catarina até aos estados de espírito vagos, ele colocava um gosto ou um emoji de coração, uma atenção silenciosa, mas suspeitamente regular. Cliquei no perfil desse Gonçalo Lobo. O perfil era público, mas não tinha muita informação. Apenas algumas fotos de paisagens, algumas partilhas sobre negócios e filosofia de vida. Ele construía uma imagem de homem de sucesso, profundo e misterioso. Mas numa foto de uma festa da empresa que ele publicou, embora fosse apenas um canto muito pequeno, reconheci umas costas familiares, um vestido floral que eu tinha a certeza que a Inês já tinha usado. O meu coração bateu forte. O meu instinto disse-me: é ele. Comecei a investigar mais a fundo. Usei as minhas competências para encontrar informações a partir do endereço de e-mail, das poucas informações que ele deixava online. E então descobri. Gonçalo Lobo, 39 anos, era diretor de uma agência de um grande banco em Lisboa, onde a empresa de moda da Inês tinha um empréstimo importante. E o que me horrorizou ainda mais, ele era casado, tinha uma mulher e 2 filhos. A mulher dele era filha de uma figura proeminente no mundo dos negócios português. Tudo se encaixou na minha cabeça. Isto não era apenas um caso extraconjugal. Era uma relação ilícita entre uma diretora de marca e um diretor de banco. Uma relação construída sobre trocas e interesses. Seria possível que os contratos, os empréstimos da empresa da Inês tivessem a influência deste homem? Seria possível que a Inês tivesse usado o próprio corpo para obter progressão na carreira e benefícios para a empresa? Esse pensamento fez-me sentir um nojo extremo. A mulher de quem eu me orgulhava pela sua competência e independência, afinal, poderia ter usado meios tão vis para atingir os seus fins. Mas eu ainda não tinha provas concretas para os ligar. Precisava de mais do que um gosto e umas costas desfocadas. Decidi fazer algo mais arriscado. Eu sabia que a Inês tinha o hábito de sincronizar sempre os dados, especialmente a localização e o histórico de navegação em todos os seus dispositivos através da sua conta Google. Ela dizia que era para facilitar o trabalho, para poder aceder aos dados em qualquer lugar. Eu também tinha a palavra-passe da conta Google dela, uma conta que tínhamos criado juntos quando começamos a namorar. Sustive a respiração e entrei na conta Google da Inês num navegador anônimo. Fui à sua linha do tempo no Google Maps e um mapa cheio de pontos vermelhos. Os movimentos dela nos últimos 3 meses apareceu claramente diante dos meus olhos. A tremer, comparei os dias em que ela me mentira dizendo que ia a reuniões ou encontrar clientes com o itinerário real e encontrei um padrão. Quase todas as semanas, à terça ou quinta-feira, ela ia a um endereço. Um endereço que não era a empresa, nem a casa de amigos. Era um condomínio de luxo em Cascais, um local conhecido pela privacidade e discrição. Ela costumava ir lá à hora de almoço e ficava cerca de 2 ou 3 horas. O meu coração doeu como se alguém o estivesse a rasgar. 2 ou 3 horas. Tempo suficiente para fazer tudo, e mais doloroso ainda. Quando pesquisei informações sobre aquele condomínio, descobri que Gonçalo Lobo também possuía um apartamento lá. Tudo estava demasiado claro. Já não havia nada a negar. Eu tinha provas suficientes do local. Tinha o suspeito. Agora só precisava de uma última prova. Uma prova irrefutável. Uma prova que pudesse registrar tanto a imagem como o som deles. Olhei para o calendário. A Inês voltaria no domingo de manhã. Eu tinha cerca de 1 dia e meio para me preparar. Não ia deixar que ela tivesse um regresso tranquilo. Ia receber, lá com uma surpresa. Um presente que a faria desmoronar completamente. Desliguei o computador, sentindo-me exausto como se tivesse acabado de correr uma maratona.
Mas na minha cabeça, um plano começou a formar-se. Eu não ia aparecer. Não ia ser um marido ciumento vulgar. Ia usar a própria inteligência e cautela deles contra eles. Ia transformar o lugar que eles consideravam mais seguro numa armadilha mortal. E sabia que precisava de ajuda. Peguei no telemóvel e liguei para um velho amigo. Alguém que eu sabia que tinha a capacidade de me ajudar a executar este último ato. A batalha tinha chegado ao fim, e eu seria quem escreveria o desfecho. O amigo a quem liguei foi o Nuno, um amigo de infância desde a universidade. O Nuno não seguiu a área tecnológica como eu. Ele desviou-se para a área da segurança e mais tarde abriu uma empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de vigilância e câmaras. Ele era um verdadeiro especialista na área, alguém em quem eu podia confiar totalmente. Marquei um encontro com o Nuno naquela mesma noite num café tranquilo. Não lhe contei a história toda. Era demasiado vergonhoso e doloroso. Inventei um cenário diferente. Disse que suspeitava que um funcionário sênior da minha empresa estava a passar informações confidenciais a um concorrente e que eu precisava de provas para o apanhar em flagrante. Disse que sabia que o local onde se encontravam frequentemente era um apartamento alugado e que precisava da ajuda dele para recolher provas concretas. O Nuno, com a sua natureza prestável e experiência profissional, não fez muitas perguntas. Apenas olhou para mim, deu-me uma palmada no ombro e disse: "Amigos há tantos anos. Achas que não ia ajudar? Diz o que precisas e eu trato disso." Respirei de alívio. Disse ao Nuno que precisava de um dispositivo de gravação de áudio e vídeo minúsculo, do tipo que se pode esconder num objeto comum e que pode transmitir o sinal diretamente para um telemóvel ou computador. O Nuno acenou com a cabeça. Isso é fácil. Tem um tipo de câmara disfarçada de carregador de telemóvel, resolução 4K, também grava áudio, a bateria dura 10 horas. Basta ligar a tomada e funciona. Só precisas de a ligar ao Wi-Fi para poderes ver de qualquer lugar. Mas o problema é como vais entrar nesse apartamento para a colocar. Essa era a parte mais difícil do meu plano. Eu não podia simplesmente invadir o local. Precisava de uma abordagem legal que não levantasse suspeitas. Pensei nisso a tarde toda e encontrei um caminho. Disse ao Nuno. Descobri que o apartamento está registrado em nome de outra pessoa, não no nome dele, e que ocasionalmente é alugado para estadias curtas em aplicações de reserva, quando ele não está lá. Vou tentar a minha sorte. Passei a noite toda a verificar todas as aplicações de reserva, desde o Booking até ao Airbnb e sites de aluguer de curta duração. Procurei pelo endereço exato do edifício. Folheei centenas de listas, comparando as imagens do interior com o que eu conseguia ver vagamente através das videochamadas da Inês que eu tinha visto acidentalmente. E então, após muitas horas de pesquisa, encontrei-o. Um apartamento com um interior 90% igual, desde o sofá cinzento, o quadro abstrato na parede até ao candeeiro de cristal. O apartamento estava disponível exatamente para os 2 dias do fim de semana, o período em que a Inês estava a viajar. O meu coração bateu forte. Era o destino. Não hesitei nem um segundo e usei imediatamente uma conta falsa e um cartão de crédito virtual para reservar o apartamento. Tudo correu bem. O sistema confirmou a reserva com sucesso. O proprietário enviaria o código da fechadura eletrônica na manhã seguinte. No sábado de manhã, disse aos meus pais que precisava de ir encontrar um cliente importante fora de Lisboa e deixei a Catarina com eles para tomarem conta dela. Depois fui à loja do Nuno, peguei no equipamento e recebi instruções detalhadas sobre como o configurar. Segurei o carregador disfarçado na mão. Não parecia diferente de um carregador de telemóvel normal, um objeto inofensivo, mas em breve tornar-se-ia o olho da justiça, registrando todos os atos sórdidos daquelas 2 pessoas. Conduzi até ao condomínio de luxo em Cascais, com o coração cheio de emoções contraditórias. Sentia-me como um espião num filme de ação, ansioso, tenso, mas também determinado. Digitei o código da fechadura e a porta do apartamento abriu-se. Entrei e o ar luxuoso, mas frio de um lugar sem calor humano envolveu-me. O apartamento estava mobilado de forma moderna e minimalista. Tudo estava limpo e arrumado, mas eu não estava com disposição para admirar. Fui direto ao quarto, onde sabia que seria o palco principal da peça, e vi os vestígios deles. Na mesa de cabeceira havia um livro que a Inês estava a ler. Na casa de banho havia um frasco do gel de limpeza facial que ela costumava usar.
Ela tinha transformado este lugar na sua segunda casa. Um ninho de amor secreto construído sobre a mentira. Escolhi uma tomada num canto do quarto, uma posição que podia abranger toda a cama e o quarto. Liguei a câmara do carregador. Uma pequena luz de sinalização piscou e apagou-se. Usei o meu telemóvel para ligar a rede Wi-Fi do apartamento. Todas as operações tinham de ser rápidas e precisas. Depois de terminar a configuração, abri a aplicação no telemóvel. A imagem do quarto apareceu nítida de forma surpreendente. Conseguia ver até as partículas de pó a flutuar no ar. Feito isto, não fiquei lá. Saí do apartamento, tranquei a porta cuidadosamente e fui para um café ali perto. Sentar-me-ia ali como um realizador, observando silenciosamente a minha peça através do ecrã do telemóvel. Tinha armado a rede, agora só restava esperar que as duas presas entrassem. Por volta das 15h00, através da aplicação de localização, vi que a Inês se estava a dirigir para lá. O meu coração começou a bater mais depressa. Abri a aplicação da câmara. O ecrã ainda mostrava a imagem do quarto vazio. 10 minutos depois, ouvi um barulho vindo da câmara. A porta do quarto abriu-se e a Inês entrou. Ela parecia cansada da viagem, mas o rosto dela brilhava de alegria. Pousou a mala, tirou o casaco, revelando um vestido fino de alças por baixo. Foi até a janela e abriu as cortinas para deixar a luz do sol da tarde entrar no quarto. Depois deitou-se na cama, pegou no telemóvel e começou a enviar mensagens, sorrindo. Eu estava sentado no café a apenas algumas centenas de metros de distância, observando silenciosamente cada gesto dela. Uma sensação de amargura e indignação voltou a subir. Aquela mulher, que estava deitada na cama do amante, à espera que ele chegasse, era a minha mulher, a mãe da minha filha. Cerca de 20 minutos depois, a campainha do apartamento tocou. A Inês sentou-se apressadamente e correu para abrir a porta. Segundos depois, ela voltou para o quarto, mas não sozinha. Atrás dela vinha ele, Gonçalo Lobo. Ele entrou no quarto com um ar confiante, indiferente, como um patrão a entrar no seu território. Não disse nada. Apenas caminhou até ela, abraçou-a por trás e deu-lhe um beijo no pescoço. A Inês encostou a cabeça no ombro dele e abraçou-o para trás. Ficaram assim durante muito tempo, sob a luz dourada do sol da tarde, uma cena que parecia muito romântica, mas para mim era um inferno na terra. Apertei o telemóvel com força na mão, as unhas a enterrarem-se na carne. Sabia o que ia acontecer a seguir, não queria ver, mas não conseguia tirar os olhos do ecrã. Tinha de testemunhar tudo, tinha de gravar tudo. Este vídeo seria a prova irrefutável. O golpe final, o ponto final em todas as mentiras. A peça tinha atingido o seu clímax, e eu era o único espectador a ter de suportar a tortura mental mais horrível. Mas eu sabia que depois desta dor viria a libertação. Fiquei sentado imóvel no café, com os olhos colados ao ecrã do telemóvel, que transmitia em direto as imagens daquele quarto. Sentia-me como um doente a espiar a tragédia da minha própria vida. Mas não podia parar. Tinha de ir até ao fundo da verdade, por mais cruel e dolorosa que fosse. No ecrã, começaram a envolver-se. Os beijos, as carícias, os sussurros que eu não conseguia ouvir claramente, mas podia adivinhar o conteúdo. Tudo acontecia de forma natural e experiente, mostrando que não era a primeira vez, nem a segunda. Eles estavam demasiado familiarizados um com o outro, familiarizados com cada curva, cada respiração do outro. Senti uma náusea subir-me à garganta. O amor próprio de homem dentro de mim estava a ser espezinhado sem piedade. Tive de usar toda a minha força de vontade para não atirar o telemóvel ao chão, para não sair a correr do café e ir até lá. Disse a mim mesmo: calma, tens de ter calma. Não és um marido ciumento vulgar. És o Duarte, um arquiteto de software, alguém que resolve problemas com a razão, não com os punhos. Tentei respirar fundo, forçando-me a olhar para o ecrã não com os olhos de um marido traído, mas com os olhos de um investigador a recolher provas. Gravei o vídeo inteiro, sem perder um segundo. Cada gesto, cada ação deles eram provas contundentes contra eles próprios. O ato durou cerca de 1 hora. Depois ficaram deitados na cama a conversar. Desta vez conseguia ouvir melhor. O som captado pela câmara era bastante bom. Então, o projeto em Milão, como correu? Ouvi dizer que houve alguns contratempos, não foi? A voz da Inês soou um pouco preocupada.
O Gonçalo riu-se com desdém. Um sorriso cheio de presunção. Que contratempos. Tudo estava dentro do meu plano. Foram apenas algumas formalidades burocráticas. Não te preocupes. Confia em mim. Em breve teremos uma vida nova. Num lugar onde ninguém nos poderá incomodar. Gostarias de uma vivenda à beira-mar nas Maldivas? Gostava, claro. Mas ainda tenho um pouco de medo. E se o meu marido descobrir? Ele é inteligente e perspicaz. Inteligente? Ele só é inteligente com códigos, com esses algoritmos sem alma. Mas na vida, sobre as pessoas, ele é apenas um tolo. Repara, há quanto tempo é que ele não desconfia de nada? Ele continua a acreditar que és uma mulher dócil, continua a trabalhar arduamente para tu teres dinheiro para ir às compras. Para te arranjares. Que na verdade é para te arranjares para eu ver. Ele soltou outra gargalhada cheia de desprezo. O sangue ferveu-me nas veias. Cerrei os punhos. As articulações dos meus dedos estalaram. Um tolo. Então, aos olhos dele, aos olhos da mulher que eu amava profundamente, eu era apenas um tolo. Uma ferramenta para ganhar dinheiro e nada mais. Esta humilhação era ainda mais dolorosa do que a traição. Atingia diretamente o meu amor próprio, tudo o que eu tinha tentado construir. Mas e a Catarina? A Inês hesitou. Eu não posso deixar a minha filha. Claro que não. Ela é minha filha, afinal. Como é que eu a poderia deixar? A frase do Gonçalo foi como um trovão que me atingiu, deixando-me completamente atordoado. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Repeti aquela gravação na minha cabeça vezes sem conta. Ela é minha filha, afinal. A Catarina. A minha filha. O pequeno anjo que eu amava mais do que a minha própria vida, era filha dele. O chão debaixo dos meus pés pareceu desabar. Já não conseguia manter-me de pé. Enterrei o rosto nas mãos sobre a mesa. Todo o meu mundo partiu-se em pedaços. Não, não podia ser. Isto tinha de ser uma piada de mau gosto. Um engano horrível. Tentei vasculhar as minhas memórias. A Catarina tinha 5 anos, o que significava que a Inês engravidou há quase 6 anos. Nessa altura, estávamos casados há pouco mais de 1 ano. O nosso amor estava na fase mais intensa. Como era possível? Quando é que a relação deles tinha começado? A dor da traição no casamento já não era nada comparada com esta dor. A dor de um pai a quem foi roubada a própria filha. Eu tinha criado e amado uma criança que não era do meu sangue durante 5 anos sem saber. Tinha lhe dado todo o meu amor, todo o meu sacrifício, para agora perceber que tinha sido apenas um substituto, um palhaço na comédia trágica da vida. Já não conseguia chorar. As lágrimas tinham secado. Só restava um vazio, um entorpecimento até aos ossos. Sentia que já não era humano, apenas uma casca vazia sem emoções. Mas então, no meio desse vazio, outra emoção surgiu, mais forte do que nunca. Era o amor. O amor pela Catarina. Fosse ela minha filha biológica ou não. Durante 5 anos eu fui o pai dela. Mudei-lhe as fraldas. Dei-lhe cada colher de papa. Passei noites em claro quando ela estava doente. Ensinei-lhe os primeiros passos. Esse sentimento era real. Essa ligação era real. Nenhum teste de ADN poderia negar isso. E precisamente por causa desse amor, eu não podia deixar que aquelas 2 pessoas a levassem. Não podia deixar que a menina crescesse sob a educação de uma mãe mentirosa e de um pai biológico cruel, que via a própria filha como um peão. Eu tinha de recuperar a menina a todo o custo. Esta verdade cruel não me derrotou. Pelo contrário, deu-me uma razão, um propósito para lutar. Esta batalha já não era pela honra de um marido traído. Era a batalha de um pai para proteger a sua filha. Levantei lentamente a cabeça. O meu olhar já não tinha dor nem desespero. Era frio e afiado como uma lâmina. Olhei para o ecrã do telemóvel, onde os 2 ainda estavam a namorar, ainda a planear um futuro sem mim. Sorri. Um sorriso sem qualquer calor. Aproveitem, pensei, divirtam-se. Porque estes serão os últimos momentos de felicidade que terão. Cometeram um erro fatal. Tocaram no que há de mais precioso na minha vida. E eu vou fazer-vos pagar um preço que nunca poderiam imaginar. Levantei-me, paguei o café e saí. Já não os vigiava. Já tinha provas suficientes. Agora era a altura de agir. Não ia voltar àquele apartamento. Aquele lugar já não era a minha casa. Conduzi diretamente para outro lugar. Um lugar que me podia dar a ajuda de que eu precisava. Um escritório de advogados. A batalha legal tinha começado oficialmente e eu não teria misericórdia.
O escritório de advogados que procurei ficava numa rua movimentada no centro de Lisboa. Era o local de trabalho do Tiago, um velho amigo meu da universidade. O Tiago não era um amigo íntimo como o Nuno, mas era um dos melhores advogados de Lisboa na área de família e divórcios, conhecido pela sua perspicácia, determinação e por nunca perder um caso. Eu sabia que para enfrentar alguém com dinheiro e poder como Gonçalo, precisava de alguém como o Tiago. Quando entrei no escritório, o Tiago estava a trabalhar, rodeado de pilhas de processos. Ao ver-me, ficou um pouco surpreendido. Duarte, há quanto tempo? Pareces abatido. Passa-se alguma coisa? Não fiz rodeios. Sentei-me na cadeira em frente a ele, coloquei o portátil na mesa e disse, com a voz rouca, preciso da tua ajuda. Um divórcio. O Tiago franziu a testa. Divórcio? Tu e a Inês? Não pode ser. Vocês eram o casal que toda a gente admirava na faculdade. Isso foi noutros tempos. Respondi com amargura. Abri o portátil, liguei a pen USB e comecei a apresentar. Não falei da minha dor. Apenas apresentei as provas friamente e de forma clara, como um advogado a apresentar um caso. Desde as fotos no iCloud, os extratos bancários, os extratos do cartão de crédito, até ao vídeo e gravação de áudio no apartamento alugado que acabara de obter. O Tiago examinou cada prova. O rosto dele tornava-se cada vez mais sério. Quanto mais via, mais abanava a cabeça, incrédulo. Meu Deus, é demasiado cruel, demasiado sofisticado. A tua mulher, desculpa, ela e aquele tipo não estão apenas a ter um caso. Isto é claramente um plano de fraude organizado. Ainda há mais uma coisa, disse eu. Abri o ficheiro de áudio onde o Gonçalo admitia que a Catarina era filha dele. Ao ouvir essa parte, o Tiago ficou completamente atordoado. Recostou-se na cadeira, suspirando profundamente. Duarte, não sei o que dizer. Já sofreste demasiado. Não preciso de pena, Tiago, interrompi, com um olhar firme. Preciso da tua ajuda. Quero o divórcio imediatamente. Quero a guarda total da Catarina. E quero que aquele Gonçalo pague pelo que fez. O Tiago endireitou-se. O olhar afiado de advogado voltou. Muito bem. Com estas provas, o divórcio e a guarda da filha são quase garantidos. O tribunal nunca entregará uma criança a uma mãe com este estilo de vida e moralidade, especialmente quando temos provas de que ela não só traiu, mas também conspirou para prejudicar a própria filha para obter lucro. Prejudicar a filha? Perguntei surpreendido. Eu não tinha contado ao Tiago sobre o plano relacionado com o seguro. Sim. O Tiago apontou para o ecrã. Na gravação, o Gonçalo diz: ela é minha filha, afinal. Como é que eu a poderia deixar? Esta frase, do ponto de vista jurídico, pode ser interpretada de várias formas, mas quando combinada com o facto de esconderem a verdade sobre a paternidade e o facto de o Gonçalo ser alguém com histórico de fraude emocional, um bom advogado pode argumentar que eles têm algum plano para usar a criança para te prender ou extorquir bens no futuro. Por exemplo, mais tarde poderiam usar a verdade biológica para fazer pressão, exigir direitos de herança ou pensões de alimentos enormes. Isto pode causar danos psicológicos graves à criança. O tribunal terá de ponderar muito bem este fator. Fiquei atônito com a análise perspicaz do Tiago. Ele tinha visto aspectos em que eu nunca tinha pensado. E o Gonçalo? Perguntei. Não o posso processar por adultério, mas quero que ele fique arruinado. O Tiago sorriu. Um sorriso calculista. Isso é ainda mais fácil. Este tipo é diretor de banco. É casado. A mulher dele não é uma pessoa qualquer. Não precisamos de ir a tribunal. Só precisamos de enviar um pequeno presente à mulher dele. Uma pen USB com todas estas imagens e vídeos, acompanhada de uma carta amigável de um transeunte bondoso. Acredito que a mulher dele saberá o que fazer. Para alguém que vive da reputação e depende da família da mulher como ele, este será o golpe fatal. Um plano de vingança perfeito e legal. Senti-me muito mais aliviado. Pelo menos não estava sozinho nesta luta. Então, por onde começamos? Perguntei. Primeiro, precisas de um resultado oficial de teste de ADN, disse o Tiago. Embora tenhamos a confissão dele, o papel tem mais peso. Tenta arranjar uma amostra de cabelo da menina e tua e leva a um centro credenciado para análise. Enquanto isso, vou redigir o pedido de divórcio e recolher mais informações sobre a mulher do Gonçalo. Tudo tem de ser feito em paralelo
E muito rapidamente. Temos de atacar antes que eles percebam e possam reagir. Concordei, confiando totalmente no plano do Tiago. Ao sair do escritório do advogado, já não me sentia desesperado. Em vez disso, havia uma determinação e uma chama de vingança a arder lentamente. Não ia apenas exigir justiça para mim. Ia exigir justiça pelos anos em que a Catarina foi enganada sobre a sua própria origem. Obter as amostras de cabelo não foi difícil. Nessa noite, usei a desculpa de ter chegado mais cedo da viagem de negócios e passei pela casa dos meus sogros para ir buscar a minha filha. Enquanto brincava com a Catarina, consegui habilmente arrancar alguns fios de cabelo dela e meus. Na manhã seguinte, levei-os a um grande centro de genética e pedi um teste de paternidade com o resultado mais rápido possível. A sensação de espera pelo resultado foi mais tensa do que esperar por uma sentença. Embora no meu íntimo já soubesse 99% da verdade, ainda mantinha uma tênue esperança de que houvesse um milagre, de que tudo fosse apenas um terrível mal-entendido. Entretanto, o Tiago também agiu. Preparou uma pen USB com todas as provas e enviou-a para a morada pessoal da mulher do Gonçalo através de um serviço de correio expresso anônimo. A bomba relógio estava ativada. Eu não sabia quando ia explodir nem quão grande seria a sua força destrutiva. Só sabia que, a partir do momento em que a mulher do Gonçalo recebesse aquele presente, a vida daquele diretor de banco charmoso nunca mais seria a mesma. 3 dias depois, recebi o resultado do teste. Sentei-me no carro a tremer, enquanto abria o envelope. E a última linha apagou completamente a minha última esperança. Probabilidade de paternidade. 0%. Enterrei o rosto no volante e as lágrimas correram. Pela primeira vez em muitos dias de contenção, chorei. Chorei pela minha estupidez, chorei pelo destino cruel da minha filha e chorei por uma família que estava irremediavelmente desfeita. Mas não chorei muito tempo. Limpei as lágrimas e liguei o carro. A dor tinha se transformado em ação. Eu tinha nas mãos a arma final e mais poderosa. Era a altura de acabar com esta peça. Era a altura de enfrentar a Inês, não para discutir, mas para apresentar o ultimato final de um pai. A espera parecia durar um século. A cada dia que passava, eu verificava o e-mail, à espera de um sinal, um indício de que a bomba que eu e o Tiago tínhamos enviado tinha explodido. Mas nada, tudo continuava num silêncio assustador. O Gonçalo e a Inês continuavam a sua farsa. Eu continuava a receber mensagens lamechas da Inês da sua viagem de negócios a Milão. Ela continuava a contar-me sobre as reuniões, os parceiros, continuava a dizer que tinha saudades minhas e da filha. Cada mensagem dela agora era para mim apenas como uma dose de veneno, fazendo com que o meu desprezo por ela aumentasse. Eu não respondia muito, apenas com frases curtas, fingindo estar também muito ocupado com o trabalho. Tinha de os manter na crença de que eu ainda era um tolo. O silêncio da parte da mulher do Gonçalo começou a preocupar-me. Será que ela já sabia de tudo há muito tempo e escolheu o silêncio para manter a família? Ou será que não acreditou nas provas anônimas? Se assim fosse, o nosso plano falharia. Liguei para o Tiago, com a voz impaciente. Por que é que não há movimento nenhum? Tiago, será que ela não vai fazer nada? O Tiago acalmou-me. Calma, Duarte. Com pessoas dessa classe social, elas não agem impulsivamente. Quanto mais longo o silêncio, maior a tempestade. Ela precisa de tempo para verificar, para investigar e para planear uma retaliação perfeita. Confia em mim. Essa bomba vai explodir de certeza. Só não sabemos quando. E o Tiago tinha razão. A tempestade chegou numa noite de quinta-feira. 5 dias depois de a pen USB ter sido enviada, eu estava no escritório do Tiago. Estávamos a discutir os próximos procedimentos legais quando o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Do outro lado da linha estava uma voz feminina fria e poderosa. É o senhor Duarte? Sou a Madalena, mulher do Gonçalo. O meu coração deu um salto. Fiz sinal ao Tiago para ficar em silêncio e liguei o altifalante. Olá, estou a ouvir. Recebi o seu presente. Obrigada por me informar da verdade. Embora não seja nada agradável, já mandei verificar e é tudo verdade. A voz dela não tinha qualquer emoção, como se estivesse a falar de um negócio. Então, o que pretende fazer? Perguntei. Não vou deixar, Luz em paz, respondeu ela, com a voz a endurecer. Mas não vou fazer as coisas com barulho. Vou tratar do assunto à minha maneira. No entanto, preciso da sua ajuda.
Quero encontrar-me consigo e com a sua preciosa mulher. Quero um confronto a três. Quero ver como é a mulher que enfeitiçou o meu marido a ponto de ele ousar trair-me. Hesitei em arrastar a Inês para um confronto direto com a mulher do amante. Era uma situação demasiado cruel e imprevisível, mas eu sabia que esta era a melhor oportunidade para acabar com tudo de uma vez por todas. Está bem. Quando e onde? Perguntei. Amanhã às 10h00 da manhã num café no Chiado, em Lisboa. Garanta que ela estará presente. Se não, não sei o que farei a seguir, disse ela e desligou. Olhei para o Tiago. Ambos percebemos que a peça estava a chegar ao fim. Mas como levar a Inês ao local do encontro? Ela estava em Milão. Não podia pedir-lhe para voltar imediatamente. Seria muito suspeito. Precisava de um pretexto. Pensei rapidamente e um plano audacioso formou-se. Eu ia usar o próprio Gonçalo para enganar a Inês. Peguei no telemóvel tijolo que tinha encontrado na caixa secreta. Tinha copiado o cartão SIM e conseguia receber as mensagens deles. Escrevi uma mensagem de um número descartável, fingindo ser o Gonçalo, e enviei para a Inês. Meu amor, tenho uma grande surpresa para ti. Apanhei o voo mais cedo de volta para Lisboa. Amanhã às 10h, encontra-te comigo no café no Chiado. Tenho um presente muito importante para te dar. Eu sabia que a Inês não desconfiaria. Ela estava cega de amor e não conseguiria recusar um convite tão inesperado e romântico. Na manhã seguinte, menti aos meus sogros, dizendo que a Inês tinha uma emergência na empresa e teve de voar de volta mais cedo naquele dia. Fui para a casa deles e disse que ficaria lá a tomar conta da Catarina para eles poderem sair e tratar dos seus assuntos. Precisava de estar sozinho com a minha filha para poder executar o resto do plano. Por volta das 9h30, recebi uma mensagem do Tiago. Ele já tinha chegado ao café. Estava sentado numa mesa discreta e informou-me que tanto a Inês como a Madalena já estavam presentes. Estavam sentadas em mesas diferentes à espera. Sorri, um sorriso frio. Olhei para a Catarina, que estava a brincar com as bonecas, inocente e sem saber de nada. Cati, agora o papá e tu vamos fazer um jogo. O papá vai ligar à mamã. Tu tens de dizer à mamã que caíste das escadas. Dói muito, está bem? Se representares bem, o papá compra-te uma Barbie muito grande. Pode ser? A Catarina ficou confusa, mas acabou por acenar com a cabeça. Eu sabia que o que estava a fazer era cruel para com a minha filha. Estava a aproveitar-me da sua inocência. Mas não tinha outra alternativa. Esta era a única forma de testar a reação final da Inês, para ver quem ela escolheria entre o amante e a filha. Marquei o número da Inês. O telefone tocou algumas vezes e ela atendeu, sussurrando. Estou ocupada, passa-se alguma coisa? Inês, a menina caiu das escadas. Está a chorar muito. Diz que lhe dói muito. Vem para casa imediatamente, disse eu com voz de pânico e medo. Dei um pequeno beliscão no braço da Catarina para ela chorar alto ao telefone. Do outro lado da linha houve silêncio durante alguns segundos. Conseguia ouvir a respiração ofegante da Inês. Sustive a respiração à espera da resposta dela. Uma resposta que decidiria tudo. Duarte, calma. Leva a menina ao hospital mais próximo. Estou numa reunião muito importante com parceiros. Não posso sair agora. Assim que a reunião acabar, vou ter convosco ao hospital. Essa resposta, meus senhores, apagou completamente. Não restou nem um pouco. Todo o afeto, toda a compaixão que eu ainda tinha por ela. A filha caiu das escadas. Estava a gritar de dor, e ela ainda conseguia dizer calmamente que estava ocupada numa reunião e não podia ir imediatamente. A reunião com o amante, o presente do amante, eram mais importantes do que a segurança da própria filha que ela deu à luz? Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Abracei a Catarina com força, as minhas lágrimas correram. Virei-me e olhei para o Tiago através do ecrã da câmara oculta que ele tinha instalado. Fiz sinal de que era à altura. No café, o Tiago levantou-se, dirigiu-se à mesa da Inês e colocou um tablet à frente dela. Olá, Inês. Acho que devia ver isto. No ecrã estava o vídeo em direto da minha casa, onde eu estava a abraçar e a consolar a Catarina. A Inês ficou atordoada. Ao mesmo tempo, a Madalena também se aproximou e colocou uma pen USB na mesa. E este é o meu presente para si. Boa sorte. Dito isto, ambos viraram as costas e foram-se embora, deixando a Inês sozinha.
paralisa no meio da verdade nua e crua. Ela tinha caído numa armadilha, uma armadilha perfeita de todos os lados. E eu sabia que, a partir daquele momento, ela tinha perdido tudo. A cena no café terminou rapidamente, mas o seu poder destrutivo era imensurável. O Tiago contou-me que, depois de ele e a Madalena saírem, a Inês ficou sentada imóvel durante muito tempo, o rosto sem uma gota de sangue. Olhava fixamente para o tablet que mostrava a imagem de mim e da minha filha, e depois para a pen USB na mesa. Não chorou, nem gritou. Apenas ficou sentada como uma estátua. Um silêncio assustador de alguém que desmoronou completamente, que percebeu que era apenas uma marioneta numa peça demasiado bem encenada. Finalmente, levantou-se silenciosamente, sem levar o tablet nem a pen USB, apenas pegou na mala e saiu, com um ar desorientado como alguém que perdeu a alma. Eu não queria saber para onde ela ia, o que ia fazer. Para mim, tudo tinha acabado. Tinha conseguido o que queria. Uma prova irrefutável da sua indiferença e crueldade. Uma razão inabalável para ganhar a guarda da filha. Desliguei a câmara, abracei a Catarina e levei-a a comer um gelado delicioso. Queria compensá-la, compensar o uso, por menor que fosse, que tinha feito dela. Ao ver a minha filha a comer o gelado alegremente, com a boca toda suja de chocolate, o meu coração sentiu uma paz estranha. Todas as tempestades pareciam ter ficado para trás, restando apenas este momento simples e caloroso. No dia seguinte, tomei a iniciativa de ligar a Inês. A voz dela do outro lado da linha estava rouca e sem vida. Ligaste? Passa-se alguma coisa? Vamos encontrar-nos. Precisamos de falar uma última vez, disse eu com voz fria. Marcamos encontro num escritório de advogados neutro, não no do Tiago. Eu não queria encontrar-me com ela em nenhum lugar ligado às nossas memórias. Quando cheguei, a Inês já estava à espera. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e sem vida. Já não era a Inês bonita e radiante que eu amara. Parecia uma sombra, uma versão devastada de si mesma. Não falei muito. Coloquei 2 dossiês na mesa. O primeiro era o pedido de divórcio, que eu já tinha assinado. O segundo continha todas as provas que eu tinha recolhido, desde as fotos, vídeos, extratos bancários até o resultado do teste de ADN e a gravação da chamada telefônica do dia anterior. Tens 2 opções, disse eu, com a voz sem qualquer emoção. Uma é assinar este pedido de divórcio, concordando que eu fique com a guarda total da Catarina. Podes visitar a menina de acordo com o que eu estipular. Vou dividir todos os bens comuns contigo a meio, como um último gesto de consideração. A segunda opção é irmos a tribunal e eu usarei este segundo dossiê. Não tenho a certeza se, depois de o tribunal analisar isto, ainda terás o direito de visitar a filha, sem falar nos outros problemas legais relacionados com a paternidade e com o que fizeste. A Inês olhou para o dossiê e o corpo dela estremeceu. Ela sabia que não tinha saída. Todos os trunfos estavam na minha mão. Ela não chorou, apenas acenou com a cabeça de forma cansada. Eu percebo, vou assinar. Pegou na caneta, com a mão a tremer, e assinou o pedido de divórcio. A letra estava tremida e fraca, tal como a vida dela naquele momento. Feito isto, levantou a cabeça e olhou para mim. Os olhos dela já não tinham súplica nem ressentimento, apenas um vazio. Duarte, só tenho uma última pergunta. Tu sabias desde quando? Soube desde o dia em que abri o teu armário à procura de uma camisa. Respondi, e soube de tudo quando ouvi da própria boca do Gonçalo que a Catarina era filha dele. Ao ouvir isso, a Inês ficou paralisada. Talvez ela nunca tivesse imaginado que eu pudesse saber até esse segredo terrível. Uma lágrima escorreu-lhe pela face. Uma lágrima de arrependimento tardio. Desculpa, sussurrou ela. Desculpa a ti e desculpa à filha. O pedido de desculpas agora já não tem significado nenhum. Levantei-me. Tudo acaba aqui. Vive bem o resto da tua vida. Virei as costas e saí, sem olhar para trás uma única vez. Deixei para trás um casamento morto, uma mulher que tinha destruído a própria felicidade com as suas próprias mãos. Eu tinha vencido. Uma vitória sem alegria, apenas com o sabor amargo da perda. Quanto ao Gonçalo, a tempestade dele foi muito maior. A mulher dele, a Madalena, não fez escândalo. Agiu silenciosamente, mas de forma extremamente cruel. Recolheu mais provas sobre os negócios duvidosos do Gonçalo, os fluxos de dinheiro sujo que ele tinha lavado através do banco.
Depois não só pediu o divórcio, como também enviou um dossiê completo à administração do banco e às autoridades de investigação. O Gonçalo não só perdeu a família e a carreira, como também enfrentou uma pena de prisão de vários anos por fraude e branqueamento de capitais. O fim dele foi um colapso total, sem possibilidade de salvação. Esse foi o preço que teve de pagar pela sua ganância e traição. Depois do divórcio, vendi o apartamento de cobertura, que estava cheio de memórias dolorosas. Comprei uma casa mais pequena numa zona tranquila perto de Lisboa, com um pequeno jardim para a Catarina poder plantar flores. Também me despedi da minha antiga empresa e fundei a minha própria pequena empresa de software especializada em soluções de cibersegurança. Queria ter um trabalho onde pudesse controlar o meu tempo, para poder dedicar as tardes inteiras a ir buscar a minha filha à escola, para poder jantar com ela todas as noites. A vida de pai solteiro começou, com dificuldades e solidão, mas o meu coração estava em paz. Todas as noites, depois de a Catarina adormecer, eu sentava-me sozinho no jardim. Olhava para o céu estrelado e refletia. Tinha passado pela maior tempestade da minha vida. Tinha perdido uma mulher, perdido a confiança e o amor. Mas não tinha perdido tudo. Tinha me reencontrado a mim mesmo, numa versão mais forte e madura. E o mais importante, tinha mantido a Catarina, o meu pequeno anjo. Embora ela não tivesse o meu sangue, o amor que eu sentia por ela era uma verdade que nada podia mudar. Ela era minha filha, para sempre. O tempo é como um rio. Às vezes corre violentamente, arrastando tudo, mas outras vezes corre calmo e tranquilo, ajudando a lavar e a curar as feridas. 2 anos após o divórcio, o rio da minha vida tinha realmente encontrado a paz. A minha pequena empresa de software estava a estabilizar, com clientes fiéis. O trabalho não me trazia a riqueza extrema de antes, mas dava-me algo ainda mais precioso: tempo. Tempo para estar ao lado da minha filha, testemunhando cada momento do seu crescimento. A Catarina tinha agora 7 anos. Era uma menina bonita, esperta e muito carinhosa. Habituou-se à vida só com o pai. Nunca perguntava muito pela mãe. De vez em quando via os amigos com o pai e a mãe, eu via um vislumbre de tristeza nos olhos dela. Nessas alturas o meu coração apertava. Só sabia abraçá-la e dizer-lhe que a amava com o amor do pai e da mãe juntos. Mantive a promessa que fiz a Inês. Nunca falei mal dela à frente da filha. Inventei uma história sobre uma mãe que tinha de fazer um trabalho muito importante num lugar muito distante. Um trabalho que ajudava muitas pessoas. Queria que na memória da menina a imagem da mãe fosse sempre bonita e motivo de orgulho. De vez em quando, a Inês ligava, mas não para mim. Ligava para os pais dela para perguntar pela filha. Os meus ex-sogros envelheceram visivelmente após aquele choque. Continuavam a visitar a neta frequentemente. O carinho dos avós pela Catarina não mudou. Viam-na como uma compensação, um consolo pelos erros que a filha tinha cometido. Também nunca mencionavam a Inês à minha frente. Talvez fosse um respeito mútuo que tínhamos um pelo outro. Numa tarde de fim de semana, quando eu estava a regar as plantas no jardim com a minha filha, a campainha tocou. Fui abrir e fiquei paralisado. À minha frente estava o Nuno, o meu velho amigo. Há 2 anos que não nos víamos. Ele parecia mais magro e mais velho, com alguns cabelos brancos. Olhou para mim, com um olhar um pouco envergonhado e culpado. Eu, posso entrar? Perguntou com a voz rouca. Hesitei por um momento, mas acabei por acenar com a cabeça. Sentamo-nos no banco de pedra no jardim. A Catarina viu a visita, cumprimentou educadamente e voltou a correr para brincar com o gato malhado. O ambiente entre nós era extremamente constrangedor. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Finalmente, o Nuno falou com uma voz triste. Eu vou me embora. Duarte, vou para a Suíça. Vou viver para lá. Antes de ir, queria vir pedir-te desculpa. Desculpa por quê? Perguntei, embora no fundo soubesse a resposta. Por tudo. Por saber de tudo e não te ter contado. Por ter sido cúmplice dela. Mesmo que tenha sido em silêncio, tenho me atormentado durante estes 2 anos. Fui um péssimo amigo. Ele disse com a voz embargada. Por quê? Perguntei. Por que é que fizeste isso, Nuno? Eu considerava-te um irmão. O Nuno baixou a cabeça, olhando fixamente para o copo de chá gelado à sua frente. Porque eu tinha uma dívida para com ela. Antigamente, quando estava a começar o meu negócio e tive dificuldades, quase fui à falência. Foi a Inês que me ajudou secretamente.
Usou as poupanças pessoais dela para me emprestar dinheiro, sem pedir qualquer papel. Ela disse-me que ajudar-me também era ajudar o marido dela. Ela não queria que tu te preocupasses. Fiquei-lhe grato. Por isso, quando ela me implorou para guardar segredo, eu não consegui recusar. Sei que errei, mas não tive outra escolha. Fiquei sentado em silêncio. Mais um segredo revelado. Afinal, por trás da traição da Inês, havia outra história de bondade e sacrifício silencioso que eu nunca tinha conhecido. O meu coração encheu-se de uma emoção complexa e indescritível. Como é que ela está agora? Deixei escapar a pergunta. O Nuno abanou a cabeça. Também não sei bem. Depois daquele dia, ela também cortou o contato comigo. Só ouvi dizer que se mudou para outra cidade e que vive uma vida muito tranquila. Ficamos sentados em silêncio durante muito tempo. Depois o Nuno levantou-se. Bem, tenho de ir. Vive bem, Duarte. Merece ser feliz. Ele estendeu a mão. Olhei para a mão dele, a mão que tinha partilhado tantas alegrias e tristezas comigo. Hesitei por um momento e depois estendi a minha para a apertar. Tu também. Fica bem. O aperto de mão não foi tão firme como antes. Foi um pouco estranho, mas aliviou parte do ressentimento no meu coração. Já não estava zangado com o Nuno. Percebi que na vida todos têm escolhas difíceis, dívidas de gratidão, que não são fáceis de pagar. Ao ver as costas do Nuno desaparecerem atrás do portão, suspirei. O passado, embora adormecido, de vez em quando regressa, trazendo ecos de dor e arrependimento. Mas talvez isso também faça parte da vida. Lembra-nos do que passou para sabermos valorizar mais o que temos no presente. Papá, vem comer. Hoje ajudei a avó a fazer o peixe assado que tu gostas. A voz límpida da Catarina chamou-me de dentro de casa. Sorri. Um sorriso verdadeiramente sereno. Virei-me e entrei, onde a luz amarela quente e o amor incondicional da minha filha me esperavam. O passado que fique para trás. O meu presente e o meu futuro estão aqui, nesta pequena casa tranquila. A vida de nós dois, pai e filha, continuou a fluir pacificamente. Cada dia era uma série de tarefas familiares, mas continha alegrias simples. Encontrava a felicidade em ver a minha filha crescer a cada dia, nos abraços apertados dela quando eu chegava do trabalho, nas histórias sem pés nem cabeça que ela contava alegremente. A ferida no meu coração parecia ter sarado, restando apenas uma cicatriz tênue, um lembrete das tempestades que passaram. Já não pensava em procurar uma nova felicidade. Para mim, a Catarina já era o mundo inteiro. Queria dedicar todo o meu tempo e amor a ela, compensando as carências que ela tinha sofrido. Mas a vida tem sempre reviravoltas inesperadas que chegam quando menos esperamos. Numa tarde, quando estava a ajudar a minha filha com os trabalhos de casa, recebi uma chamada de um número desconhecido. Atendi, e do outro lado estava a voz de uma mulher um pouco hesitante. Desculpe, é o senhor Duarte? Eu sou. Sou irmã do Gonçalo. O meu coração deu um salto. Gonçalo, há muito tempo que não ouvia esse nome. Passa-se alguma coisa? Perguntei, com a voz um pouco desconfiada. Sim, o meu irmão. Ele morreu. A rapariga começou a chorar convulsivamente. Ele teve um acidente de viação há uma semana e não resistiu. Hoje a minha família estava a arrumar as coisas dele e encontramos uma carta que ele escreveu para si. Acho que devia lê-la. Fiquei paralisado. O Gonçalo tinha morrido, o homem que tinha causado tanto tumulto na minha vida. O homem que eu odiara até aos ossos tinha partido tão repentinamente. Um sentimento complexo invadiu o meu coração. Não era alegria nem pena, apenas um espanto perante a impermanência da vida. Concordei em encontrar-me com a irmã do Gonçalo. Ela entregou-me um envelope amarelado, dentro do qual estava uma carta escrita à mão. A letra do Gonçalo era forte e decidida. Ao Duarte, quando leres estas linhas, provavelmente já não estarei neste mundo. Não escrevo esta carta para pedir o teu perdão, porque sei que não o mereço. Só quero contar uma verdade que escondi durante todos estes anos. Uma verdade que talvez mude tudo. A Catarina não é minha filha. Naquele ano, quando a Inês disse que estava grávida, fiquei muito surpreendido e assustado. Não estava preparado para um compromisso. Pedi-lhe que abortasse, mas a Inês não concordou. Ela disse que ia ter a criança e dizer-te que era tua. Concordei com esse plano. Fui cobarde. Fui egoísta. Deixei-te criar a filha de outro. Mas a verdade é que essa criança também não é minha.
Antes de me conhecer, durante um período em que vocês, os dois, estavam zangados, a Inês teve um relacionamento curto com outro homem, alguém de quem ela nunca falou a ninguém. A criança é o resultado desse relacionamento. Eu fui apenas um substituto, uma desculpa para ela legitimar o nascimento da criança. Eu sabia desta verdade há muito tempo, mas calei-me. Usei-a para controlar a Inês, para transformar numa ferramenta para os meus planos. Sou um canalha. Eu sei. Destruí a tua vida, a da Inês e a da criança inocente. Não espero que me perdoes. Só espero que, com o amor de um verdadeiro pai, continues a cuidar da Catarina. Ela não tem culpa. Ela merece ser feliz. Adeus, Gonçalo Lobo. Acabei de ler a carta e todo o meu corpo tremia. Outra verdade chocante tinha sido revelada. A Catarina não era minha filha, nem filha do Gonçalo. Então, quem era o pai dela? A mulher que eu amara? Afinal, quantos segredos, quantas mentiras mais escondia ela? Deixei cair a cabeça sobre a mesa, sentindo que estava prestes a enlouquecer, mas depois olhei para a fotografia da Catarina na mesa. Ela estava a rir, um sorriso límpido e sem preocupações. E de repente percebi que tudo isso ainda importava. Fosse quem fosse o pai biológico dela, isso não mudava uma verdade. Que eu fui quem esteve ao lado dela, quem a criou, quem a amou com todo o coração. O sangue pode ser importante, mas o amor e a ligação são ainda mais importantes. Não preciso de saber o passado. Só preciso de saber o presente e o futuro. E no presente, o futuro, o único pai da Catarina sou eu. Rasguei a carta do Gonçalo e deitei-a no lixo. Vou enterrar este segredo para sempre. A Catarina nunca precisará de saber. Ela só precisa de saber que tem um pai que a ama incondicionalmente. Entrei no quarto e abracei a minha filha. Cati, o papá ama-te muito. Eu também te amo, papá. Ela respondeu, abraçando-me o pescoço com força. Naquele momento, soube que tinha encontrado a resposta para tudo. A felicidade não é uma verdade perfeita, mas a capacidade de amar e aceitar mesmo quando a vida não é perfeita. E eu tinha encontrado a minha própria felicidade, uma felicidade simples e completa ao lado da minha filhinha. A tempestade tinha realmente passado, deixando um céu azul limpo e um amor ainda maior do que tudo o que se tinha perdido.